Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus 24, 45, 46. Ultimamente, eu em particular, tenho ouvido mais sobre o Evangelho da Graça, que é o Evangelho genuíno, onde aprendemos que nossa justiça vem pela fé no Senhor Jesus, na remissão dos pecados pelo seu sangue e na vida eterna, onde a salvação é por essa fé, e não pelas obras da lei ou pelo esforço próprio. O Senhor Jesus pagou pelos nossos pecados com o seu sacrifício na cruz, e não precisamos fazer nada, além de crer, para receber esse perdão. Isso não quer dizer que, depois de receber esse perdão e conhecer essa graça, vamos poder ou querer pecar à vontade, porque tudo foi pago. Se você conhece alguém que age ou pensa assim, essa pessoa não conhece realmente a graça, está enganada. Quando alguém conhece realmente a graça, o espírito dela em Cristo é renascido e a carne dela morre para o pecado. É verdade que não é da noite para o dia, haverá sempre uma guerra entre carne, alma e espírito humano. Mas à medida que alimentamos nosso espírito com a palavra, estreitamos nosso relacionamento com o Senhor através da oração, vamos fortalecendo o espírito e subjugando nossa alma. Vejamos Romanos 6, versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? No verso 14 do mesmo capítulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Então, por mais que exista uma guerra do nosso espírito contra o pecado enquanto estamos debaixo da graça, não somos dominados pelo pecado. Por outro lado, uma pessoa que quer ser justa diante de Deus, mas está sempre com medo de estar em pecado, sempre lutando consigo mesma e com os outros, porque não pode isso, não pode aquilo, essa pessoa também não conhece a graça. Porque a graça, como já dissemos, não é sobre justiça própria como na lei. Paulo também fala sobre isso em Colossenses, capítulo 2, nos versos 20, 21, 22 e 23. Se, pois, estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Quando diz para a satisfação da carne neste último verso, fala sobre a satisfação do ego. E como ficar livre dessa guerra pelas obras? Ao invés de pensar em nossas falhas, pensamos nas transformações que já foram operadas em nós pelo Senhor. Ao invés de pensar no pecado que não devemos cometer, pensamos que já estamos perdoados e o sangue de Jesus nos purifica, e o Espírito Santo opera em nós através da oração, da palavra, e vamos alcançar a estatura de varão perfeito de que Paulo fala, que nada mais é que a medida de Jesus, o padrão de Jesus. Vamos chegar lá em paz. Sobre os nossos pensamentos, Paulo ensinou aos Colossenses no capítulo 3, versos 1, 2 e 3. Vejamos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Dessa forma, vamos revestindo nosso espírito e mortificando nossa carne.
Esse é o verdadeiro Evangelho da Graça, que nos dá liberdade e poder sobre o pecado sem nos oprimir. Acontece que os extremos são perigosos. Toda forma de extremismo é perigosa. Tudo que não tem equilíbrio e temperança é perigoso. Assim como uma graça onde você precisa de esforço próprio, quanto uma que te libera geral, do tipo, sou perdoado, posso viver como quiser, não tenho regras, não tenho pecado, é um perigo. E algo que tenho visto e ouvido com muita frequência ultimamente é que, porque somos salvos, não corremos risco de perder essa salvação. Mas no capítulo 24 de Mateus, onde iniciamos nosso assunto de hoje, diz que seremos felizes se quando o Senhor voltar, estivermos vivendo de acordo com sua palavra, com a ajuda do Espírito, através da graça. Em Gálatas diz que podemos cair da graça. Maravilho-me que, tão depressa, passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1, verso 6. Esses dois extremos de que falei são o outro evangelho. E hoje em dia, muitos cristãos estão perdendo o relacionamento com o Senhor, totalmente envolvidos com o mundo, perdem sua essência e se tornam como esse servo do capítulo 24 de Mateus. Veja bem que esse verso fala de servos do Senhor e não de ímpios. Vejamos o que diz sobre esse servo no final do capítulo, nos versos 48, 49, 50 e 51. Porém, se aquele servo mau disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo, num dia em que não o espera, e a hora em que não o sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Em Lucas 12, 46 diz: virá o Senhor daquele servo, num dia em que não o espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E nós sabemos qual é a parte dos infiéis. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que eu conheça e prossiga em conhecer o Senhor e sua graça. Que eu não venha cair em nenhum dos extremos sobre os quais aprendemos nessa palavra. E não perca a sua essência e a consciência de quem sou em Ti, para que eu persevere até o fim e seja salvo. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém.